Olá, como estão vocês? A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros que contém a revelação de Deus para a humanidade, não é? O número de livros que compõem a Bíblia varia de acordo com a religião e a tradição que a utiliza. As principais diferenças estão no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que narra os acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia Católica é formada por 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica inclui os livros deuterocanônicos, que são aqueles que foram aceitos pela Igreja Católica em um período posterior, mas que não fazem parte do cânone judaico. Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além de alguns trechos de Esther e Daniel. A Bíblia evangélica, ou protestante, é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela segue o cânone judaico, que é o conjunto de livros reconhecidos pelos judeus como inspirados por Deus. Por isso, não contém os livros deuterocanônicos que estão presentes na Bíblia Católica. A Bíblia Ortodoxa é a versão usada pelas igrejas ortodoxas, que se separaram da Igreja Católica no século XI. A Bíblia Ortodoxa tem uma quantidade de livros que pode variar, dependendo da versão e da subdivisão da Igreja Ortodoxa. Em geral, ela contém os mesmos livros da Bíblia Católica, mas alguns livros chamados Anagignoscomena, que são aqueles que são lidos nas igrejas, mas não são considerados canônicos. Esses livros são 1º Esdras, 3º Macabeus, 4º Macabeus, Oração de Manassés, Salmo 151 e Salomão. Os autores dos livros bíblicos também variam conforme a religião e a tradição. Alguns livros têm seus autores identificados como os Evangelhos, as Cartas de Paulo e os Profetas. Outros livros têm seus autores desconhecidos ou atribuídos a pessoas que provavelmente não os escreveram. Por exemplo, o livro de Jó é considerado anônimo por muitos estudiosos, mas alguns judeus o atribuem a Moisés. O livro de Hebreus é atribuído a Paulo por alguns cristãos, mas outros o consideram de autoria incerta. Além disso, alguns livros podem ter sido escritos por mais de um autor ou ter sofrido alterações ao longo do tempo. Por exemplo, o livro de Isaías é dividido em 3 partes por muitos estudiosos, que acreditam que elas foram escritas por autores diferentes, em épocas diferentes. O livro de Gênesis pode ter sido compilado a partir de várias fontes orais e escritas. Mas você sabia que era para ter ainda mais livros? Não fosse a interferência e a deliberação da igreja na escolha do conteúdo do livro sagrado? Os motivos vão do óbvio ao completo mistério, e vamos tentar entender o porquê disso. Começando com o Apocalipse de Pedro. A tradição nos fez acreditar que o único livro que trata do fim do mundo é o Apocalipse de João de Patmos, o mais claramente aceito pelos cristãos. Já o Apocalipse de Pedro é um dos livros apócrifos, ou seja, que não foram reconhecidos como parte do cânone bíblico oficial. Ele é um texto do século II depois de Cristo, que relata uma visão que Pedro teve sobre o céu e o inferno, com descrições detalhadas das recompensas e dos castigos para os justos e os pecadores. O livro revela a influência da literatura judaica e helenística sobre o cristianismo primitivo, bem como as crenças e expectativas dos primeiros cristãos sobre o fim dos tempos. O Apocalipse de Pedro foi excluído da Bíblia por diversas razões, entre elas a sua origem duvidosa, a sua linguagem simples e popular,
a sua doutrina heterodoxa e a sua ênfase excessiva no sofrimento dos condenados. Alguns patronos da igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, chegaram a citar o livro em seus escritos, mas outros, como Eusébio de Casareia e Jerônimo, o classificaram como ilegítimo e herético. O livro também não foi aceito pela Igreja Oriental, que preferiu o Apocalipse de João como o único livro profético do Novo Testamento. A Epístola de Barnabé é um texto cristão antigo, que não faz parte do cânone bíblico, mas que revela aspectos da fé e da ética dos primeiros seguidores de Jesus. Ela foi atribuída tradicionalmente a Barnabé, o companheiro de Paulo, mas essa identificação é duvidosa. A epístola foi escrita provavelmente entre os anos 70 e 130 depois de Cristo, em um contexto de conflito entre judeus e cristãos, após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. O autor defende que os cristãos são os verdadeiros herdeiros da aliança de Deus com Abraão e que a lei judaica foi dada como um castigo e uma sombra da verdadeira lei espiritual. Ele interpreta o Antigo Testamento de forma alegórica e tipológica, mostrando como ele aponta para Cristo e sua obra. Barnabé também critica o culto judaico no templo, afirmando que Deus não habita em construções humanas, e sim no coração dos fiéis. Ele ainda argumenta que o sábado não deve ser observado literalmente, mas como um símbolo do descanso eterno que os cristãos esperam na segunda vinda de Cristo. O autor também enumera as virtudes e os vícios que caracterizam cada caminho e estimula os leitores a escolherem o caminho da luz, seguindo os mandamentos de Deus e imitando o exemplo de Cristo. Ele também adverte sobre os falsos mestres que tentam desviar os cristãos da verdadeira fé. Na época em que foi escrito, o livro de Barnabé causou muita polêmica, uma vez que rejeitava os ensinamentos originários do judaísmo. Os historiadores da Bíblia afirmam que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no início do surgimento do cristianismo, ou seja, antes dos outros 23 livros. No início, além dos citados, houve também a criação de outros evangelhos, que ficaram conhecidos como os evangelhos da infância, porque tratavam justamente da infância de Jesus. Um dos mais famosos foi o Evangelho da Infância de Tiago. O Evangelho de Tiago é um livro que narra a vida de Maria, mãe de Jesus, desde o seu nascimento até o nascimento do filho. Bom, para começar, Jesus teria nascido em uma caverna, não em uma manjedoura, ou em uma casa, como alegam alguns evangélicos. Ele também conta com alguns episódios da infância de Jesus, como a sua fuga para o Egito e o seu encontro com os doutores da lei no templo. O livro é considerado apócrifo, mas foi muito popular entre os primeiros cristãos. Ele revela algumas crenças e tradições sobre Maria e Jesus, que não estão nos evangelhos canônicos, tais como a virgindade perpétua de Maria, a sua concepção milagrosa por seus pais, Joaquim e Ana, a sua dedicação ao templo desde criança, o seu casamento com José por escolha divina, a sua proteção por uma parteira e um anjo durante o parto, a sua adoração pelos pastores e pelos magos, a sua perseguição por Herodes e, por fim, a sua fuga para o Egito. O livro também mostra como Jesus já manifestava o seu poder e a sua sabedoria desde pequeno, realizando milagres e ensinando os doutores da lei. O livro é atribuído a Tiago, o irmão de Jesus, mas essa autoria é duvidosa. A obra foi escrita provavelmente no século II depois de Cristo, em um contexto de conflito entre judeus e cristãos. Ela foi citada por alguns pais da igreja, mas foi rejeitada por outros como falso e herético. Evangelho de Tiago foi preservado em duas versões incompletas, uma em grego
e outra em etíope. O Pastor de Hermas é um livro cristão antigo que narra as visões, os mandamentos e as parábolas recebidos por Hermas, um ex-escravo que viveu em Roma em algum período dos 2 primeiros séculos depois de Cristo. O livro tem um caráter moral e espiritual e visa instruir os cristãos sobre o arrependimento, a fé, a virtude e a esperança. O Pastor de Hermas foi muito lido e respeitado pelos primeiros cristãos, que o consideravam uma obra inspirada por Deus e útil para a edificação da igreja. O autor do livro se identifica como Hermas, o irmão de Pio, bispo de Roma. Porém, essa identificação é duvidosa, pois Pio foi bispo entre 140 e 155 depois de Cristo, e o livro parece ter sido escrito antes dessa época. Alguns estudiosos sugerem que o autor seria outro Hermas, o companheiro de Paulo mencionado em Romanos 16:14. Outros propõem que o nome Hermas seja simbólico, pois significa pastor em grego, e se relaciona com o tema do livro. De qualquer forma, o autor era um cristão leigo que tinha uma origem humilde e uma cultura simples. O livro tem uma relação com a Bíblia, pois utiliza muitas citações e alusões ao Antigo e ao Novo Testamento. O livro também reflete a situação e os desafios da igreja primitiva, que enfrentava perseguições, heresias e tentações. O livro foi considerado uma parte do cânone bíblico por alguns anos, mas logo em seguida foi classificado como apócrifo por algumas autoridades eclesiásticas importantes daquele segundo século, uma vez que suas palavras não eram consideradas inspiradas por Deus. A primeira de Clemente é uma carta escrita por Clemente, o bispo de Roma, aos cristãos de Corinto, por volta do final do século I ou o início do século II depois de Cristo. A carta trata de uma disputa que ocorreu na igreja de Corinto, onde alguns presbíteros foram depostos injustamente por um grupo de rebeldes. Clemente exorta os coríntios a restaurarem a ordem e a harmonia na igreja, respeitando os líderes escolhidos pelos apóstolos e seguindo o exemplo de Cristo e dos mártires. A carta também contém ensinamentos sobre a fé, a esperança, a caridade, o arrependimento, a graça e o juízo final. A primeira carta de Coríntios é um dos documentos mais antigos da literatura cristã fora do Novo Testamento. Ela mostra a autoridade e o prestígio da Igreja de Roma sobre as outras igrejas, bem como a sua preocupação pela unidade e pela ortodoxia da fé. A carta também revela o uso e a interpretação das escrituras judaicas e cristãs pelos primeiros cristãos. Apesar de ter sido muito lida e estimada pelos patronos da igreja, não foi incluída no cânone bíblico oficial, também por não ter sido considerada uma inspiração divina. O Evangelho de Tomé é um dos textos encontrados na Biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de escritos gnósticos descobertos no Egito em 1945. O Evangelho de Tomé consiste em uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus, sem qualquer narrativa ou contexto histórico. Alguns desses ditos são semelhantes aos que aparecem nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros são desconhecidos ou estranhos. Alguns detalhes fizeram do Evangelho de Tomé um apócrifo, como, por exemplo, sua origem duvidosa. Ele é atribuído a Dídimo, Judas Tomé, um dos apóstolos de Jesus, mas essa autoria é questionada por muitos estudiosos. O Evangelho de Tomé foi escrito provavelmente no segundo século depois de Cristo, em um período posterior aos evangelhos canônicos. Seu autor usou uma linguagem popular, coloquial, sem qualquer estilo literário ou compatível com as demais escrituras sagradas. A doutrina heterodoxa empregada no livro
pegou todo o clero de surpresa, ao afirmar que o reino de Deus está dentro de cada pessoa e não em um lugar ou tempo futuro. Ou a ideia de que Jesus é um mestre que revela o conhecimento secreto ou gnose para os seus discípulos e não o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Por fim, o Evangelho de Tomé não fala da igreja, da comunidade, da graça ou da fé como elementos essenciais para a vida cristã, mas enfatiza a busca pessoal pelo conhecimento e pela iluminação. Precisa dizer mais porque ele não foi incluído no cânon bíblico? O que você acha? Bom, a Didaquê era um catecismo cristão escrito entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, provavelmente na Palestina ou na Síria. Ele contém instruções sobre o caminho da vida e o caminho da morte, o batismo, a Eucaristia, a oração, a disciplina, a hierarquia e a escatologia. Ele reflete a tradição oral dos primeiros cristãos, que se baseavam nas palavras e nos atos de Jesus e dos apóstolos. A Didaquê não foi incluída no cânon bíblico por diversas razões. Entre elas, a origem da doutrina, se é que ela pode ser chamada assim. Ela é atribuída à instrução dos 12 apóstolos, mas essa autoria é questionada por muitos estudiosos. A Didaquê foi escrita em um período posterior aos evangelhos canônicos e pode ter sido fruto da compilação de diversas fontes. Os ensinamentos da Didaquê apresentam alguns pontos que estão de acordo com a ortodoxia cristã. No entanto, há diversos outros que divergem ou contradizem os evangelhos canônicos ou as cartas apostólicas. Por exemplo, ela admite o batismo por infusão, que é o derramamento da água, porém defende o batismo por imersão, que foi a forma usada por João Batista para batizar Jesus. A Didaquê permite que os profetas falem durante a celebração eucarística, sem seguir uma ordem fixa. A Didaquê também não menciona explicitamente a divindade de Jesus ou do Espírito Santo. Por fim, ela se preocupa mais com as questões práticas da vida cristã do que com as questões teológicas ou dogmáticas. Ela enfatiza a obediência aos mandamentos, o arrependimento dos pecados, a caridade para com os pobres e a vigilância para com o fim dos tempos. O Evangelho de Maria é um antigo texto cristão, considerado um dos evangelhos apócrifos, cuja autoria é atribuída a Maria Madalena, uma das seguidoras de Jesus, mencionada nos evangelhos canônicos. O texto, que foi escrito originalmente em grego, relata eventos após a ressurreição de Jesus e inclui ensinamentos atribuídos a ele. O motivo pelo qual o Evangelho de Maria não foi incluído no cânon bíblico oficial é complexo e está relacionado a várias razões históricas e teológicas. As decisões sobre quais escritos deveriam ser incluídos na Bíblia foram tomadas por concílios eclesiásticos no início do cristianismo, como o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e o Concílio de Cartago, em 397 d.C. Nesses concílios, os líderes da igreja determinaram quais textos eram considerados canônicos e quais não eram. O Evangelho de Maria e outros evangelhos apócrifos foram considerados menos autoritativos ou teologicamente divergentes em relação aos evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram aceitos como parte da Bíblia. Então, você já conhecia esse lado histórico da Bíblia? E o porquê de tantos documentos não foram feito parte dela? Será que fizeram? Ou fazem falta para um conhecimento, digamos, mais aprofundado sobre Jesus? O que você acha? Escreve para mim. E obrigado por assistir. Até a próxima.
Tchau!